Oi, pessoal, tudo bem? Professor Edmar aqui mais uma vez com um vídeo aí para a gente discutir e resolver aqueles exercícios que ficaram pendentes, né? No início da pandemia. Eu dei duas listas para vocês, duas propostas de redação e agora eu tenho postado videoaula sobre a matéria, slide, tem uma porrada de conteúdo aí rolando para vocês. Então, meus amores, que eu vou fazer hoje? Eu vou corrigir essa lista de exercício número 3, que é uma revisão das classes gramaticais em variáveis, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que vai ser mais bacana eu conseguir ir corrigindo com vocês. Eu dei uma outra lista hoje, né? Que eu coloquei a aula de pronome, uma lista de exercícios e os slides, né? Que eu elaborei para vocês. Então, eu espero que vocês gostem dessa correção. Vai ser uma aula rápida, tá? Vai ser uma correção rápida, objetiva. E esse é o objetivo de hoje. Tá bom? Bom, primeiramente quero dizer também que estou com saudade. Tá difícil, né? Tá começando para mim cair a ficha que vai demorar bastante tempo para a gente voltar à nossa à vida normal. E eu espero que a gente dê conta de tudo isso, né? Que Deus tome um caminho logo para a gente ter uma vacina e ter paz de espírito para poder trabalhar e continuar com a nossa vida, né? Que eu imagino que para vocês também não deva estar fácil. Bom, vamos lá? Bom, revisão de morfologia 3. No trecho, eu usei deles como me pareceram quadrar melhor com o que eu pretendia exprimir. Então, é um trecho de alguma coisa, de algum texto, e aí fala, os vocábulos sublinhados, aí o como e o melhor, se classificam respectivamente como? Então, respectivamente, um após o outro. A alternativa correta é a alternativa A, tá? Então, mudar a cor dela aqui para você saber que é a alternativa A. Por quê? Porque como ali está sendo usado como conjunção, ó, eu usei deles conforme me pareceram quadrar melhor. Esse como eu consigo trocar por conforme, então ele tem valor de conformidade. E quadrar, me pareceram quadrar. Quadrar ali é um verbo, eu quadro, tu quadras, ele quadra. E esse melhor está intensificando a ação do verbo quadrar. Então eu tenho um advérbio, tá? Bom, exercício número 2. As palavras sublinhadas, as palavras que vêm sublinhadas estão corretamente classificadas, exceto. Então, eu tenho 4 classificações corretas e uma classificação incorreta. A alternativa correta é a alternativa E, tá? Vou alterar a cor dela aqui. Bom, vamos analisar uma por uma para a gente entender. Então, aqueles os quais protestam serão presos. Esse que aí é pronome relativo, tá? Ele está retomando esse os que já foi dito anteriormente. Muitos choravam de alegria. Esse ou melhor, nossa, estou falando besteira para vocês. A alternativa correta não é a alternativa E. Acabei de perceber o meu erro aqui, ó. A alternativa, ó, vamos aí de novo, tá? Ele quer que das palavras que vêm sublinhadas estão corretamente classificadas, exceto. Então, qual que está com a classificação errada? Esse que é a alternativa A. Acabei de falar, percebi o meu erro agora, tá? Desculpa, meus amores. Por que a alternativa A? Porque esse que ele é pronome relativo. A classificação que está sendo dada pela alternativa é pronome demonstrativo. E esse que é pronome relativo, não é pronome demonstrativo. Então, demonstrativo é este, esse, aquele, lembra? E aí a alternativa está classificando ele como demonstrativo. Então, a B é pronome indefinido, a C é advérbio de modo, C é conjunção integrante e a E, ainda que é uma conjunção concessiva, tá bom? Bom, a alternativa, a questão número 3, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. A questão número 3 está falando aí, ó. Tem uma amiga que certa vez. Tem uma amiga que certa vez
A palavra sublinhada é, então, ó, certa. A palavra certa é um pronome, tá? E ela pode ser, ou dependendo do lugar onde ela estiver na frase, ela pode ser adjetivo ou pronome indefinido. Nesse caso, certa vez está funcionando mais como um pronome, um pronome adjetivo indefinido, porque não é qualquer vez, é certa vez. Então, como ela está acompanhando essa palavra vez, ela está funcionando aí como um pronome adjetivo indefinido. Então, a alternativa correta, meus amores, é a, a alternativa correta, meus amores, é a B. B de bola, tá? Vou mudar a cor aqui. Por quê? Vamos aí de novo, ó. Tem uma amiga que certa vez, ó, então certa é pronome. Ótimo, a letra A já não vai ser. Vez, certa vez é uma imprecisão, então é um pronome indefinido. Esse certa vez está no lugar de um nome ou está acompanhando alguém? Está acompanhando a palavra vez. Então, é um pronome adjetivo. Então, para guardar, pronome adjetivo acompanha, pronome substantivo substitui. É só você ir pela mesma lógica, tá? Quando lembra o exemplo que eu dei, você falou assim, é a minha mãe que está doente. Minha mãe, eu tenho um pronome possessivo no lugar de alguma coisa, está acompanhando, na verdade, né? Um lugar não, está acompanhando o substantivo mãe. Então é um pronome adjetivo. Agora, se eu falar assim, a minha mãe, ela está doente, esse ela já é um pronome substantivo. Por quê? Porque está substituindo o substantivo mãe, tá bom? 4, vamos aí para 4. A folha permanece meio escrita. Esse meio aqui pode ser substituído por pouco. Então, eu tenho aqui um advérbio, tá? A alternativa correta é a. Beleza? E aí a gente volta na meio-dia, meio, dia e meia, tá? Então, eu tenho um advérbio aí. Porque tá também do lado de um verbo permanecer, ó. A folha permanece escrita. Como ela permanece? Ela permanece meio escrita, tá? É até um advérbio de modo. Bom, na oração, certos amigos não chegam a ser jamais amigos certos. Esses certos amigos, a gente já teve uma questão anteriormente que a gente discutiu isso, né? Ele está funcionando aí como pronome adjetivo, ó, certos amigos, certo? Certo. E eu tenho jamais são amigos certos. Então eu tenho, para a gente não pensar bobeira aí, ó. Certos amigos é um pronome indefinido, beleza? E aí depois eu tenho amigos certos, eu tenho um adjetivo, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Aí essa questão ela é uma questão que eu sempre gosto de dar para os meus alunos, porque é uma alternativa que tenta buscar, dar para você, enquanto aluno, a definição da classe gramatical. Entende-se por advérbio. Então, advérbio, a gente lembra o quê? Circunstâncias. Então, é a unidade que significa ação ou processo, podendo expressar modo, tempo, pessoa ou número? Não. Quem expressa tempo e modo é verbo, não é advérbio. A B, expressão modificadora do verbo. Olha lá, modificadora do verbo. Denota uma circunstância de lugar, tempo, modo, intensidade, condição, entre outras, e desempenha sintaticamente a função de adjunto adverbial. Correto. É a B, tá? Alternativa correta é a alternativa B. Só para a gente ter ideia, tá? A C, classe de palavras responsável por delimitar ou qualificar o substantivo. Delimitar ou qualificar, eu aqui tenho uma forte tendência a dizer que é o adjetivo. Classe que designa os nomes dos objetos, podendo ser divididas em próprios ou comuns. Substantivo. Palavra anteposta aos substantivos com reduzido valor semântico. Então, aqui na E é artigo e na aquela alternativa que eu falei para vocês, a C, responsável por delimitar ou qualificar o substantivo, qualificar é adjetivo, tá bom? Beleza? 7. Há dois advérbios em todas as alternativas, exceto em
A única alternativa que não tem dois advérbios é a C. O suspeito ficou muito calado. Muito é advérbio de intensidade, tá? Ali na letra A, eu tenho falou nervosa e impacientemente. Tem uma regra gramatical que ela fala assim para mim, meus amores. Quando eu tenho mais de um advérbio de modo na frase, ao invés de eu ficar falando, falou nervosamente, impacientemente e rapidamente, ao invés de eu ficar repetindo esse mente, que foneticamente é ruim, eu vou deixar só o último com o sufixo mente, e aí eu vou saber que os antecessores eles são advérbios de modo, tá? Então eu tenho dois. Amanhã o coral cantará afinadamente. Esse mente é advérbio de modo. E o amanhã é advérbio de tempo. Ontem é advérbio de tempo. E compareceu ao estádio pacificamente. Eu tenho três advérbios. Eu tenho um de lugar e um de modo ali, que é o pacificamente. Tá bom? A alternativa correta é a alternativa C. Bom, A8, eu tenho aí. Hoje, aqui, rapidamente, bastante, com certeza. Hoje é tempo, aqui é lugar. Rapidamente, eu tenho aqui intensidade não, modo. Bastante, eu tenho intensidade, com certeza, de afirmação. Então, qual é a alternativa que bate com essas relações de circunstâncias que eu falei para vocês aqui? A letra A, tá bom? 9. Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu a reunião. As duas orações do período estão unidas pela conjunção e, e nesse caso, além de indicar ideia de adição, também indica a ideia de, nesse caso, o e tem valor de consequência, tá? Por que tem valor de consequência? E aí eu acho muito importante para a gente pensar. Por que esse e tem valor de consequência? Esse E tem valor de consequência porque, se ele enfrentou um congestionamento, ele vai chegar a tempo da reunião? Não. Então, qual foi a consequência de ele enfrentar o congestionamento? Perder a reunião. Então, esse E não está somando, esse E não está concluindo, esse E não está pondo ideias em oposição. Esse E está tendo um valor de consequência na oração, tá? Aí eu tenho uma oração da FUVEST, que é a 10, falando, podem acusar-me, dois pontos, estou com a consciência tranquila. Esses dois pontos podem ser substituídos por uma conjunção. Então, podem acusar-me. Por quê? Eu pergunto. Pois estou com consciência tranquila. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Tá? Tem valor de explicação esses dois pontos. A 11, meus amores, ela é uma alternativa de preposição, né? No caso de você faltar, faltar com o quê? Com o prometido, incorrerá, quem incorre, incorre em alguma coisa, incorrerá na reprovação de todos. Então, eu tenho a alternativa E como alternativa correta, tá? A 12, assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições. Então, ele sempre cuidou da minha família com muita dedicação. Como ele cuidou? Com muita dedicação. Então, tem valor de modo. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. Então, com a doença é a causa, tá? Tem valor de causa essa conjunção. Depois eu falo aí, desde pequenos os príncipes eram preparados para a liderança. Tem valor de finalidade, tá? Qual a finalidade eles serem, qual a finalidade dos príncipes serem desde pequenos serem preparados? Eles são preparados com a finalidade de serem líderes, tá? E a pequena casa de madeira foi destruída a machado. Então, esse a machado é um instrumento que foi utilizado, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá? D de dado. 13. O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa é... Olha lá, a D. O que é a ideia de causa? Morreu de sono. Qual foi o motivo da morte? Qual foi a causa da morte? O sono. Morreu de fome. Qual foi a causa da morte? Fome. Adoeceu de Covid-19.
Qual foi a causa do adoecimento? Covid-19. Então, tem um valor de causa aí, tá? Então, quando eu falo uma janela com gradeadozinho do arame, parda do pó acumulado. Por que que essa janela de arame, ela é parda? Por quê? Porque ela está acumulada de pó. Então, a consequência não, a causa, o motivo, a razão, a circunstância de ela estar parda é o acúmulo de pó. Entendeu? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Assinale a alternativa que indica a definição de preposição. Preposição é a palavra invariável, ok, que liga duas outras palavras, ok, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. É a letra A, tá? Por que que a letra A? Preposição é a palavra que liga a palavra, então eu falo boneca de Maria, então ligando aí boneca com Maria, estabelecendo relações de sentido. Qual sentido? Posse. Tem dependência? Tem. Então é a alternativa A, tá bom? 15. Na frase, não me confunda com cadeira de balanço. A preposição de em cadeira de balanço assume o valor semântico de finalidade. Para que serve essa cadeira? Ah, para balançar. Então, a finalidade da cadeira de balanço é balançar. Então, eu tenho o valor de finalidade. Alternativa C. Depois, 16, certo? Vimos a 15, agora a 16. 16. No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa a ideia de concessão, tá? Embora com menos entusiasmo, Cirino acompanhou. Então, eu tenho uma concessão aí, o que é uma medida sendo aceita. 17. Com referência às alternativas propostas, analise-as de acordo com o código em evidência, levando em consideração o valor semântico estabelecido pelas preposições destacadas. Então, eu tenho aí, ele está dando para mim preposições com sentido de causa, posse, companhia, finalidade e assunto. Tem que colocar esses sentidos nesses bloquinhos aí. O livro do professor está emprestado aos alunos. Do professor, a ideia de posse, então é B. Fomos com os colegas ao cinema. Com os colegas, ideia de companhia, tá? E ao cinema dá ideia de lugar. Mas tem lugar na alternativa? Não. O animal morreu de fome. Qual foi a causa da morte? Fome. Fizemos o trabalho sobre questões ambientais. Qual é o assunto desse trabalho? Questões ambientais. E o cenário encontra-se ornamentado para as festividades. Qual a funcionalidade desse ornamento? Festividades. Então, eu tenho finalidade. Tá? A alternativa correta aí, então, fica B, C, A e D. Tá? B, C, A e D. Fechou? E a 18 é uma questão de uso de preposição, tá? Se o verbo pede ou não. O médico não assistiu o paciente. Nesse caso, meus amores, assistir aí ele tem dupla transitividade verbal. Quando eu falo que eu vou assistir ao filme, ao presenciar algo na TV, eu vou assistir ao BBB. Esse a é com preposição. Esse verbo pede a preposição, porque é no sentido de ver, presenciar. Agora, quando é no sentido de tomar conta, dar assistência, é sem preposição. Então, o médico não assistiu o paciente, pois preferiu assistir ao filme, juntamente com os amigos. A garota era obediente à professora com crase, razão pela qual foi promovida. Aí eu tenho aí promovida a quê? A representante. Então eu tenho o representante de classe, a representante de classe, e ela foi promovida ao quê? A representante. Então com crase também. Depois eu tenho demonstrou-se, depois de ter proferido as palavras, demonstrou-se alheio a atitudes que tomara. Então, esse a sem preposição, demonstrou-se, ou melhor, com preposição, demonstrou-se alheio a atitude que tomara. Então, esse a com acento indicador de crase, tá? Falou
ao telefone quando estamos... Falou ao telefone? Falou ao telefone quando estamos no trânsito, é infração prevista em lei. Então, quem está em algum lugar, e quem fala, fala a alguém ou de alguém, tá? Eu me aproximei de você, pois precisava ter afinidade com todas as pessoas com as quais eu convivia, tá? Então, tem aí, belezinha? Dúvidas? Se tiverem, comentem lá no canal, no vídeo que eu passei para vocês. E aí a gente também pode marcar uma live, talvez peçam isso como sugestão, se vocês acharem importante. Mas eu acho que tá legal. Se vocês estiverem fazendo os exercícios, ó, a gente fez 18 exercícios agora. Eu corrigi com vocês em menos de meia hora e dá para a gente conseguir entender. Montar essa listinha demorou, mas fazer a correção ela é mais tranquila, tá bom? Então a gente finalizou aí toda a parte de morfologia. Dei para vocês aí uma boa noção sobre verbo, uma boa noção sobre as classes gramaticais. A gente tem mais uma lista e aí eu vou postar semana que vem esses dois, que é a semana com a qual vocês estão tendo contato a partir deste momento com esse vídeo. Um outro vídeo com a correção da lista de pronomes que eu dei na semana passada. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem de quem vocês amam e eu tô com saudade. Se cuidem. Tchau, meus amores.